Olá, pessoas queridas, como vocês estão? O assunto hoje aqui no nosso canal são os gatinhos. Gente, esse aqui é o único que mora na minha casa, então com esse aqui que eu tenho que trazer, ok? Mas eu atendo, já atendi e continuo atendendo muitos gatinhos aí nesses meus 35 anos de estrada. E a história hoje aqui é o quê? É o estresse dos gatinhos. Por que será que eles são tão estressados? Como que a gente observa isso no dia a dia e o que pode fazer, que é o mais interessante? Então me acompanhe aqui no canal, que é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora. Começando do começo, eu sou professora, vocês já sabem disso. E eu gosto de começar as coisas assim, bem assim, numa linha cronológica, que talvez fique bacana fazer uma imagem. Por que esses gatinhos se estressam com tantas coisas do ambiente? Em primeiro lugar, porque eles são presa. Certo. Ah, mas na minha casa eles não são presos, mas eles lembram dessa história lá de trás. Então vamos falar do processo de domesticação. Os cães foram domesticados há bem mais tempo que os gatinhos, e de uma forma muito diferente. Acredita-se que os filhotes, né, dos ancestrais dos cães domésticos hoje, eles foram pegos pelos grupos humanos para que as crianças brincassem. Se eles eram bonzinhos e tudo, eles ficavam. Se eles não eram, ficavam bravos, eles iam ser alimento, tá? Ok. Dessa forma, então dá para se ver que foram selecionados animais mais bonzinhos, mais com aquele jeito infantil de filhote, né? Que é o que perdura até hoje. Bem como a seleção das espécies foi feita de uma forma muito mais intensa. Os gatinhos, não, o processo foi completamente diferente. Nesse processo já do homem cultivando a terra, começou a cultivar cereais, guardar, e os ratos começaram a rondar. E os gatos chegaram, certo? Os gatos chegaram, opa, para se alimentar dos ratos. O homem viu: "Ah, esses bichos aqui são interessantes, vamos deixá-los por aqui". Mas eles preservam muito ainda esse hábito, essa forma de ser deles, ainda dos antepassados, né. Dá para a gente perceber. Como assim? Eles ficam mais no alto, eles gostam de perceber as coisas no ambiente onde eles estão, eles têm um hábito noturno de caçar, ainda a gente está passando, eles dão aquele bote na gente, certo. Eles mantêm muitos hábitos ainda dos seus antepassados. E, inclusive, a forma de domesticação, inclusive de seleção, foi muito mais sutil. E tem-se até uma discussão se os gatos realmente são uma espécie domesticada ou se eles ainda estão em domesticação. Bem, por aí dá para a gente perceber que qualquer coisa no ambiente onde eles se encontrem os assusta. Os assusta. E os assusta de que forma? Um barulho mais alto, um cheiro, alguém que chega, alguém que sai, uma briga. Tudo isso assusta muito os gatinhos. E o que acontece nesse organismo desses gatinhos assustados? Há um disparo, há um alarme, tá? Numa região da amígdala, que é do sistema límbico, que fala assim: olha, nós estamos em perigo. Nós estamos em perigo, certo? E vem toda uma reação no organismo animal, para quê? Para que o gatinho, o que ele pode fazer se ele está em perigo? Ou ele vai fugir, ou ele vai lutar. Não tem outro jeito. O ser humano também, tá? Só para constar. E neste processo de perigo, de alarme, né? Essa reação de estresse, quando ela é disparada no organismo, o que acontece? Há a liberação de o quê? Dos hormônios do estresse, tá? Então nós temos o cortisol, que vai preparar esse organismo, vai dar energia para esse organismo lutar ou fugir, e a adrenalina, que vai preparar esse organismo, a noradrenalina, para todo esse processo. Isso, se fosse uma reação realmente de perigo, mas não é uma reação de perigo. Não é uma situação de perigo. Se não é uma situação de perigo, imagina esses hormônios e a adrenalina e noradrenalina circulando nesse organismo. Temos casos de gatinhos que vivem em estresse crônico. Será que eles acreditam nisso? Tá? E lembrando uma coisa, o cortisol, ele tem um efeito imunossupressor. Ele diminui a atividade, principalmente dos linfócitos T. Ou seja, o gatinho está o tempo todo alerta, pensando que vai acontecer alguma coisa, e o organismo dele está tentando fugir ou lutar e, ao mesmo tempo, diminuir a imunidade. Então, é um desastre, desastre, tá? Como que a gente percebe isso? Os gatinhos são muito fáceis de perceber. Olha no olhinho deles.
Você já viu que a pupila dele é elíptica? Quando ele está agitado, ansioso, fica dessa, 2 bolinhas, tá? Daqui a pouco ele volta ao normal. Então, isso é um dos sinais. Outro sinal clínico do estresse, eles podem se lamber muito, urinar fora do lugar, muitas vezes na cama do tutor, da tutora, podem parar de se alimentar, ok? O que que eles estão contando? Eu não estou bem neste ambiente, aconteceu alguma coisa que não foi legal para mim. Toda vez que um gatinho muda um comportamento, ele está querendo contar uma coisa para a gente, e é legal que a gente observe. Porque se a gente não observar, o adoecimento vai só chegando e só aumentando. E quando a gente vê, tá? Existem problemas renais sérios e graves que começam a partir de uma situação de estresse que se prolonga. Eu já atendi pacientes gatinhos que viveram numa casa durante anos com medo de outros gatos. Você imagina, vamos fazer essa imagem aqui, você morar numa casa onde você não se sente seguro, tá? Que tem um gato que volta e meia pode te avançar e pode tirar a tua vida, é a forma que a leitura que ele faz. Então, o que que eu estou querendo, o que que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem numa casa com mais gatinhos, observe a relação entre eles. Observe, perceba. Será que tem alguma coisa que está incomodando algum deles? Certo? Sempre vai ter um que vai mandar no pedaço, tudo bem, a questão da dominância, hierarquia, ok. Mas será que não tem um que está mais quietinho, que vive mais quietinho uma vida inteira? E será que isso não é sinal clínico de estresse? Porque muitas vezes eles não se recolhem. Eles ficam quietinhos. "Ah, não, aqui em casa tem 3, mas tem um que é quietinho". "Ah, legal". Gato quietinho, gente? Que dia que isso acontece? Certo? Então, eu acho que o bacana, o bonito, quando a gente fala da medicina veterinária integrativa, é ampliar esse olhar. É olhar para esse paciente e falar: "Opa, o que que você tem? Né, o que que está acontecendo com você?". E muitas vezes, as doenças, esses sinais clínicos, a lambedura, vamos dizer assim, a urina fora do lugar, tem um começo. E aí é legal a gente voltar para o começo e perguntar o que que aconteceu. Eu vou contar a história do gatinho Miguel, no canal eu já contei, viu gente? Quem ouviu, vai ouvir de novo, porque para mim é tão emblemática essa história, tão, tá? É tão característica de gatinho, então vamos lá. E se for aluno meu, já ouviu falar isso várias vezes, mas vamos lá pro gato Miguel de novo. O gatinho Miguel morava numa casa com uma família querida e um apartamento de 4 andares e ele tinha a porta da cozinha aberta, então ele andava o prédio todo mundo conhecia. Mudou um vizinho, por um lado, comprou o AP, e não gostava de gato, e jogava spray no gato, e ele teve que ficar preso. E eu fiz um trabalho todo com o Miguel, com a responsável dele, uma querida, porque ele começou a se lamber mesmo, né? Então seria uma dermatite psicogênica. Fizemos os exames, não tinha nada demais. Acusou tudo negativo. Então, fizemos, o gatinho Miguel melhorava, melhorava, aí a gente ficava super empolgado, daqui a pouco ele piorava. Ele não se adaptou a ficar preso no apartamento. Ele tinha um mundo inteiro, fecharam a porta para ele. E aí, muitos anos depois, eu encontrei a responsável dele e falei: o Miguel, ó, tá morando na chácara. Ok. E isso é um outro fator também. Então, vamos lá. Nós temos a questão da domesticação desse gatinho, que foi um processo completamente diferente, que o mantém ainda com alguns hábitos muito antigos, tá? Ele é uma presa. Então, muitas coisas no ambiente o estressam, mas estressam muito. Ele acha que vai morrer, gente. Tem horas que ele acha que vai morrer. E aí ele reage como? Manifestando que ele não está bem. Só que muitas vezes a gente não vê. E a beleza dessa medicina vida integrativa é ampliar esse olhar e falar: opa, tem uma história aqui que não está boa. Esse gatinho não está bom. Então, fatores estressantes, vamos colocar, que nós já começamos a falar. Os cheiros, os barulhos, alguém chegou, alguém saiu, grito, briga, outro animal. Ao introduzir o outro animal na casa, gente, muito cuidado, muito carinho, muito. Pensa direitinho se é isso, tá? Às vezes não é. Às vezes você vai bagunçar uma harmonia que já existe, trazendo um outro ente para casa. E isso é sério, pode adoecer nossos gatinhos, tá? Outra coisa também séria, os gatinhos ficarem restritos hoje, porque tem que ficar, tem que ficar. A FIV, a FeLV estão por aí, não adianta, mas o que fazer, né? Eu acho que aí também é história, né? Se a gente já sabe o processo de domesticação, a gente já sabe os sinais clínicos, a gente já sabe todo o processo fisiológico, sabe os danos no organismo, o que que eu posso fazer? Algumas coisas.
Então, com esse olhar ampliado da medicina veterinária integrativa, a gente começa a entender onde começou, que é o principal. E podendo trabalhar com esse gatinho querido. O que que a gente pode fazer? Vamos dizer algumas ferramentas, algumas sugestões, vamos colocar assim. Nós podemos usar o floral de Bach. O Rescue Remedy é excelente, excelente, para ser colocado na água dos gatinhos. Isso é uma história também que eu já contei. Eu com uma professora da UFG, a professora Maria, nós cuidávamos de um gatinho, né? A história de deixar os gatinhos, e a gente ia cuidando, castrando e doando, eram 40. E todo dia a gente colocava Rescue na água de todo mundo, para que eles conseguissem, né? E eles conseguiram até se organizar, até cada um ir para um canto, para uma casa, né? Ok. O floral ajuda muito, a homeopatia ajuda muito, mas a homeopatia ela é muito individual. Então a gente faz uma consulta, faz um repertório homeopático, acha um medicamento único para ajudar a equilibrar esse gatinho dentro desse contexto e entra com outros medicamentos também. A aromaterapia excelente, lembrando sempre dos cuidados, né? Para os gatinhos, interessante seria a lavanda, né? Então o que do gatinho Miguel fazia? Eu dizia para colocar 10 gotinhas em um borrifador de 500 ml e jogar na casa uma, duas vezes ao dia, não é uma coisa constante, né? Para dar uma acalmada neles. Então são coisas importantes. E, claro, enriquecimento ambiental. É lógico, enriquecimento ambiental. Pensa um gatinho que foi adotado, que morava na rua e que tinha o mundo inteiro. E agora ele está restrito num apartamento onde ele não pode sair, né? Por mais que não seja querido, seja bem tratado, né? Tem toda aquela história dos saltimbancos, né? Da história do gatinho dos saltimbancos, né? Então, o que que a gente pode fazer? Bem, as toquinhas, e coisas às vezes muito simples que a gente faz até com caixa de papelão. Lá no gatinho a gente fazia as caixinhas, os brinquedos, as prateleiras. Essa professora que eu trabalhei com ela na UFG, a professora Maria, na casa dela tem 8 gatos. Você chega e não vê ninguém. Então os móveis são todos adaptados, então eles sobem, descem, ficam, tem cortina, tem várias formas e nós podemos inventar também. Tem muita coisa acessível, tem muita coisa ideia na internet. O importante é o quê? Que esse gatinho tem que fazer nessa casa. Tem o que fazer, tá? E uma coisa é que ele se interesse, que ele goste, que o distraia, sabe? Sabendo que à noite o hábito dele é de agitação, então à noite vamos promover essa história. Como eu cheguei em casa tão cansada, né? Mas ele tem o direito de ter o tempo de qualidade com ele, tá? E de preferência, gente, eu sei que a vida é confusa para todos nós e cada um na sua correria, mas é importante uma rotina, tanto para a gente, seria bem importante, quanto para eles. Um horário de chegar, um horário de sair, uma coisa mais tranquila nesse ambiente, que não tivesse grandes, né, grandes emoções, porque aí você estressa esse querido, tá? Vou deixar um trabalho aqui muito legal, que fizeram uma revisão de literatura sobre esse estresse em felinos, muito interessante, com dados importantes, uma explicação bacana do mecanismo de estresse. A ideia aqui é fazermos essa discussão e essa troca. Me conte aí, o seu gatinho, por acaso, já apresentou algum desses sinais clínicos? Ou você conhece algum gatinho ou alguém? Eu tenho uma amiga querida que já me reclamou, Leila, quando eu viajo, minha gatinha vai lá e faz xixi na minha cama. Então a gente tem que investigar melhor essa situação. Não tem uma coisa pronta, olha, é isso. Não, não é isso. É todo um contexto aí. E esse gatinho está falando o quê? Eu não estou bem quando você não está em casa. Por que será? A gente tem que investigar mais. Eu acho que isso é a beleza da medicina veterinária integrativa. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui no canal, a ficarem, a visitarem, a conhecerem, a divulgarem, a participarem aqui dos vídeos. Eu faço isso com muito carinho e muito pensado, sabe? A forma, o que que eu vou falar hoje? Mas como é que será? Como que eu vou conduzir isso, tá? Tentando trazer uma coisa mais natural, de uma forma mais tranquila, uma informação importante que possa ajudar, né, você que está aí do outro lado, certo? Eu sou a doutora Leila Leal, médica veterinária integrativa. Não podia deixar de ser, ative o sininho, se inscreva no canal, divulgue para outros responsáveis, gateiros, que para ver se pode ajudar, né? Vai que alguma informação por aqui pode ajudá-los. E se você quiser um atendimento mais individualizado, eu estou aqui, certo? Eu vou ter o máximo prazer em conhecer você e atender o gatinho que mora na sua casa, ou os gatinhos, né? Porque os gateiros nunca tem só um gatinho, tem muitos gatinhos, certo? Nós podemos fazer um pacote para atender os gatinhos e ajudar nesse processo, né? Talvez uma situação de estresse que está sendo formado, o que pode ser feito para ajudar a termos a esses queridos ter uma vida mais tranquila junto da gente.
ok? Fiquemos todos com Deus, gratidão. Namastê.